Eu estava meio em dúvida se fazia ou não esse vídeo, já que criticar a Marvel se tornou um assunto até que bastante comum, mesmo entre a própria fanbase. E também eu não estava pensando em nada que eu pudesse falar que já não tivesse sido dito. Não que eu queira ser o diferentão, apenas não vejo sentido em falar mais do mesmo sem contribuir com nada. Outro motivo que me fez pensar em fazer esse vídeo era que ele poderia ser muito aleatório e fora do canal. Mas então eu lembrei da descrição do próprio canal e como você está vendo, esse vídeo foi feito sim. O que quer dizer que ao menos alguma coisa pra falar eu tinha. Diferente dos outros canais que eu vi, eu obviamente não vi todos os canais que falaram sobre isso, eu tenho uma vida. Nenhum deles tomou um lado nessa rinha de universos de super malandros. Eu, por outro lado, tenho muito orgulho de ser muito mais fã da DC do que da Marvel. Não que eu seja do tipo que simplesmente por gostar de um odeia o outro. Pelo contrário, eu ainda gosto bastante da Marvel, tanto que venho acompanhando o MCU mais ou menos desde o início da segunda fase, da fase 2. E leio alguns quadrinhos do Homem-Aranha e do Demolidor de vez em quando. Mas a DC pra mim é a DC, né? E bem, o que eu ser fanboy de um dos lados vai ser relevante pra esse vídeo, eu ainda não sei. Talvez nas comparações que eu fizer, mas em geral, o que eu quero mesmo é descarregar nesse vídeo a frustração que a Marvel está gerando em mim com as suas últimas produções. E como a fase 4 vai acabar esse ano com Pantera Negra 2, é um bom momento pra isso, eu acho. Então, olá, eu sou o Zal, e como estão seus pulmões? E bem, como um fã da DC, o estado atual da Marvel deveria me deixar feliz, mas não deixa. Antes de mais nada, eu não quero entrar em polêmicas, como o fato da Disney estar tratando que nem uns arrombados os seus profissionais de efeitos especiais e tal. Se você quiser ouvir mais disso e de críticas mais técnicas da indústria e também mais cabeça, recomendo o vídeo do Newt. Ele fez um ótimo trabalho, tá aí na descrição. Enfim, a fase 4 da Marvel. A fase 4 da Marvel. A gente havia acabado de sair da lendária saga do infinito, que, embora tenha tido seus baixos, o saldo final foi muito mais positivo. Então o hype era certo. E chegamos na fase 4 e nos deparamos com isso. O que diabos é isso? Antes de falarmos sobre cada produção, quero só te mostrar o tanto de filmes que cada fase teve e quantos anos cada uma levou, só pra tu ter uma ideia. Beleza, a primeira fase foi de 2008 a 2012 e nela temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Acho que foi a fase que durou mais tempo, talvez, vai por uma contagem de dias aí que eu tô com preguiça de fazer. E com menos produções, tendo durado 4 anos e tendo feito apenas 6 filmes. A segunda fase agora foi de 2013 a 2015. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tivemos a mesma quantidade de produções, mas em compensação 1 ano a menos, que agora levou apenas 3 anos para que a fase 2 acabasse. Terceira fase, de 2016 a 2019. É aqui que as coisas começam a aumentar. Tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Em 4 anos de novo, tivemos quase que o dobro de produções que tivemos nas outras 2 fases. E isso não é um problema, até porque a média era de 3 filmes no ano. Algo que, ao meu ver, é tranquilo para um estúdio como a Marvel fazer, sem muitos problemas. Agora, a quarta fase da Marvel, que era para começar em 2020, mas graças a uma puta de uma pandemia, foi adiada para 2021. E no momento que esse vídeo está sendo produzido ainda não acabou, porque Pantera Negra 2 ainda não saiu, mas vai sair esse ano, então essa fase durou apenas de 2001 a 2002. Não, essa fase durou apenas de 2021 a 2022. Nela tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha só, acabou que nem foi tanto assim. Quer dizer, em apenas 2 anos eles tiveram mais produções que a fase 1 e 2, e a fase 1 levou o dobro de tempo para fazer ainda menos que isso. Mas tudo bem, né? Agora eles têm mais experiência, em 1 ano eles tiveram que lidar com 3 filmes, algo que eles já tiveram que fazer antes na fase 3, em outro pode ter tido 4 produções.
Pode, mas acho que a Marvel ainda se tancava, então... Pera, como é? Você tá me dizendo que a Marvel não fez apenas 7 produções em 2 anos? Tem as séries? Pois é, tem as séries. Ok, então na fase 4 ainda temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! Juntando tudo dá incríveis 15 produções em uma marca de 2 anos, o que por si só já é quase o triplo de produções que a fase 1 e 2, tendo também 4 produções a mais que a fase 3, e com metade do tempo que a fase 1 e 3 tiveram. Mas estamos falando de séries, não apenas de filmes, e elas custam menos para serem produzidas. A questão não é o dinheiro, parceiro, é o tempo. Por exemplo, só falando de roteiro, eu acredito que o roteiro de uma série deva ser muito mais bem planejado do que um de um filme, já que diferente de um filme que vai ter que nos prender por mais ou menos 2 horas, as séries, pelo menos a maioria das da Marvel, vai precisar ter conteúdo para 6 horas mais ou menos. E também tem o lance de quem trabalha nos efeitos, que acaba gerando trabalhos de pouca qualidade, embora para mim não seja um problema, porque eu não consigo ver um CGI ruim. É sério, eu vi o CGI de She-Hulk, por exemplo, e pra mim ele tá ok. Eu não consigo ver todos os problemas que a galera fala que tem nessa cena aqui também. Tanto que pra mim o ridículo nem é o CGI, é o jeito que ela sai voando com a explosão, que é sem palavras, sem palavras. Mas isso não significa que eu não acho que isso aqui é ruim. Só mostra na realidade o quão ruim é, porque até mesmo eu, que acho isso aqui de boas, acho esse outro efeito aqui uma merda. Enfim, voltando, devido ao lance de tantas produções em tão pouco tempo, era óbvio que ia sair uns efeitos ruins, como a galera fala. E ok, a gente pode entrar no seu território e falar apenas dos filmes, que ainda são mais que a fase 1 e 2 e em bem menos tempo. Então, né, já dá pra ver por aqui que essa fase já começou com o pé errado, tendo tantas produções para tão pouco tempo. E tipo... eles sabiam disso, mas mesmo assim quiseram fazer. Mas tem a pandemia e eles não estavam contando com isso. Beleza, também tem adiamento. Eles também poderiam adiar mais uma vez para que tudo pudesse sair com uma qualidade melhor do que isso aqui. Marvel, sabemos que você tem muita história que quer contar, mas algumas a gente nem quer ouvir, e outras você poderia contar sem tanta pressa, que seria muito melhor. Agora que já falei o que tinha para falar sobre o esquema da fase 4, podemos passar para algumas das produções da mesma, que foram, legal. Sorry, kid. Oh, no! Smaller bullets. Assim, esse meme sem graça aí é porque eu decidi que cada vídeo meu teria uma dinâmica diferente para deixar cada um mais único. E esses memes sem graça de um fanboy da DC foi o que eu pensei para esse vídeo aqui. Então saibam que vão ter outros porque eu vou usar eles de transição. O ano é 2021 e nesse ano tivemos isso aqui como primeira produção da Marvel Studios. E cara, como eu detesto isso aqui. Não vou mentir, eu comecei adorando, tava achando tão criativo o lance de imitar séries de comédia da década de 50, 40, por aí. E cada EP ia avançando e mudando a fotografia e tal, eu tava adorando tudo. E também eu gosto do Visão, então foi legal ver ele de novo depois de ele ter ficado com uma dor de cabeça daquelas. E tal, fotografia bacana, umas referências bem da horas aqui e ali, um roteiro que... eu quero matar quem escreveu esse roteiro. Pra mim, história é a coisa principal de uma mídia. Exceto em jogo, que pra mim o principal é a gameplay. E a história dessa série começa tão da hora, começa tão bom, mas aí os vagabundos me mandam isso, depois isso, e principalmente isso. Ok, vamos por parte. Primeiro a Wanda.
Eu não vou falar Wanda, vou chamar de Wanda mesmo, dane-se. Olha só, embora a Wanda seja um personagem bem fácil de se odiar hoje em dia por causa da fanbase chata pra caralho que ela arrumou, ela pra mim é mais ou menos, não fede nem cheira. Meio que só assisti essa série porque eu tô tentando ver tudo da Marvel. O lance dela prender a cidade, ameaçar a galera e tal, eu não tenho problema com isso. Falando no quesito de roteiro, não moralmente falando. Agora, uma coisa que eu não vi necessidade foi o maldito do retcon do passado dela. Nos quadrinhos todos sabemos que ela é a feiticeira escarlate, muito foda, poder de mudar as probabilidades, que depois escala pra caralho, aí ela consegue mudar a realidade e afins. Tudo bem. No MCU, ela não é uma mutante, então deram a ela os poderes através da Joia da Mente, do mesmo jeito que fizeram com o Pietro. Até aí tudo bem. Só que na verdade ela já possuía os poderes antes, porque ela é a Feiticeira Escarlate, uma bruxa com poderes até maiores que o Mago Supremo. E não, esse diálogo não foi adicionado apenas para fazer uma ligação com o Doutor Estranho. Isso também explica o porquê, diferente de todos os outros que tentaram, ela conseguiu sobreviver à Joia da Mente. Uau! Que roteiro, que... nossa! Mas então por que o Pietro conseguiu também? Ah, ele é um gêmeo da Wanda, então deve ter conseguido de algum jeito poder suportar aquilo. Ok, então por que ele é um velocista e não o feiticeiro prateado? Ah, é porque... tá vendo? Só isso, só um retconzinho já abriu vários furos de roteiro, não só na série, mas também em outras produções. Embora eu tenha muito a falar sobre a Wanda nessa série, o vídeo não é sobre isso. E já que falamos do Pietro, vamos pra ele agora. Foi isso aqui, o que mais me fez detestar essa série e também começar a ficar com um pezinho atrás para a Marvel. Vamos lá. Fazer a Wanda trazer o Pietro de volta é uma ideia muito foda. Eu adoraria ter visto isso sendo feito direito, mas não bastava o Pietro que tivemos, não tivemos o mesmo dos filmes. E principalmente, por que esse ator? Essa foi uma das jogadas mais covardes que eu já vi em toda a minha vida. Como a série era lançada semanalmente, quando o Pietro apareceu sendo interpretado pelo Evan Peters, a internet ficou maluca, porque, ao que tudo indicava, os X-Men agora faziam parte do MCU. E isso era do caralho, é o que até hoje em dia queremos. Só que, adivinha? Esse não é o Pietro. É um cara aleatório chamado de Ralph Bonner, e esse plot twist, entre aspas, foi feito apenas para fazer uma piadinha ridícula depois. You're Ralph Boner? Boner. E colocaram o Evan Peters apenas para fazer geral de trouxa e pensarem que agora o MCU tinha os mutantes, sendo que na realidade ali poderia ser qualquer outro ator que não ia mudar porra nenhuma. Mas seu fã de DC lixo, isso que eles fizeram é uma jogada que se chama inverter expectativa. Você que não tá entendendo a série, chame isso como quiser, pra mim isso é fazer quem está assistindo de trouxa. Você fica balançando a cenoura na frente do cavalo pra depois tirar e ainda dar um soco na cara dele. Onde é que eu tiro essas desgraças de metáforas, hein? Enfim, acho que deu pra entender. Visão e o Homem-Leite. Sendo sincero, eu acho que não tenho nenhuma crítica ao arco do Visão, exceto o final, mas aí é mais uma coisa minha, porque foi tão chato quanto eu achei que seria ver ele lutando com apenas um clone dele, e apenas tendo uma conclusão meia bomba, a meu ver, que é o que acontece. Agora o Homem-Leite, vamos lá, o Homem-Leite. Só a criação desse personagem mostra como esse roteiro é zoneado. Primeiro que teve um estalo, passou fodendo 5 anos, daí quando todo mundo volta, inclusive a Wanda, é que eles pensam: porra, tem esse cadáver de Visão aqui, bora desmontar e estudar ele pra ver qual é? Sendo que, sei lá, vocês tiveram 5 anos para fazer isso. Mas ok, isso é um negócio que eu nem notei quando assisti. Agora não me vem dizer que um monte de cientistazinho aleatório conseguiram refazer ele. E não só isso, conseguiram refazer um bagulho que rivalizava com a Joia da Mente do Visão. E que ainda dá praticamente os mesmos poderes pra ele. Porque, cara,
Se fosse assim, a Shuri tá longe de ser uma das mentes mais brilhantes do UCM, porque ela teve horas, ok, foram apenas horas, mas ela não conseguiu apenas remover a joia do Visão, enquanto esses cientistas aí, em meia semana, fizeram um Visão do zero e ainda fizeram uma joia da mente 2. Zal, seu descenalta... Pô, essa voz é de fuder, velho. Zal, seu descenalta de merda, você tá esquecendo de uma coisa. Eles usaram a energia da Wanda pra fazer essa outra joia da mente e o Visão 2. Então como, cara? Como? Eles não levaram nem uma semana só vendo como a energia funcionava. Eles só pegaram e fizeram. É muito, é só isso. Tipo, não tem sentido. Beleza, a Mônica. Pra mim isso é que nem aquele diálogo da Wanda ser mais forte que um Mago Supremo. Ela só tá na série pra ganhar poder e ir pro filme da Capitã Marvel 2. Não, na real minto. Ela também está na série pra mandar as piores linhas de diálogo que você vai ver hoje. Monica, she blasted you halfway across New Jersey. And I survived because she chose to protect me. She's holding thousands of people hostage. And it could have been thousands more if she hadn't put up her own quarantine. They'll never know what you sacrificed for them. Agatha Harkness. Esse nome é muito difícil pra mim, velho. Vilão lixo. E também eu acho que foi a partir daqui que a Marvel começou a atacar esses vilões que quase sempre é a mesma coisa pro final. Que é um herói, que o herói tem tal poder, o vilão tem basicamente o mesmo poder também. E pra tu ver como isso virou uma repetição tão notória que até She-Hulk parou pra zoar isso. Eles nunca nem existiram pra eu falar algo sobre eles. Embora eu quisesse, eu acho que já passei muito tempo falando dessa série. E olha que eu nem falei da história especificamente dela, apenas dos personagens. E embora eu quisesse também, eu não vou falar das outras produções mais a fundo como fiz com essa, porque senão o vídeo teria horas de duração. Mas eu quis especificamente falar dessa série mais a fundo, porque nela podemos encontrar os mesmos problemas que são repetidos e repetidos durante essa quarta fase. Retcons de personagens, como Thor em Thor, Amor e Trovão, que descobrimos que ele poderia dar parte do seu poder para os outros, e ele nunca tinha sido mostrado fazendo isso antes, que nem o lance do sangue também em She-Hulk. Diálogos ruins, como vimos ainda há pouco em WandaVision, e também em She-Hulk tem. Vilões de merda e bem fracos, como quase em todas as produções. Exemplo, She-Hulk. E eu só não digo todas, porque tivemos Homem-Aranha 3 nessa fase. E puxando de cabeça lá, o único que tem um vilão muito legal. Cameos e participações desnecessárias ou mal aproveitadas. Wilson Fisk em Gavião Arqueiro é o melhor exemplo disso. E também tem o Demolidor em She-Hulk. Histórias de novos personagens que não fazem nenhum sentido, como a do Mandarim. Sim, desculpa, eu sei que ele tem um nome diferente, mas eu não lembro. E eu não vou mentir, eu não ligo. É de Shang-Chi. Shang-Chi. E sim, She-Hulk é uma merda. Agora que eu listei tudo isso, eu percebo o quão a Marvel é genial. A primeira produção da fase 4 já nos mostrava o que teríamos que tolerar durante essa fase inteira. Mas seu fanboy da decepção. Você fala como se toda obra tivesse que ser perfeita e sem erros, sendo que até mesmo a sua DCzinha tá cheia de obras ainda piores. É, pior que você tem razão, eu concordo, uma obra pode ter seus defeitos. Eu amo Era de Ultron, por exemplo, e Homem-Formiga, e até mesmo aceito certos retcons, contanto que eles não sejam ridículos. Mas o problema principal pra mim, e que eu não consigo relevar, e que fez eu detestar produções como Doutor Estranho 2, por exemplo, e a fase 4 quase em geral, é o desperdício que ela tem. E eu acho que nisso você vai concordar comigo. Talvez isso afete mais a pessoas como eu, que curtem os quadrinhos também, mas você não vai sair isento disso, porque você acaba recebendo o produto final, que geralmente é uma porcaria. Mas o que eu quero dizer com desperdício? Bem,
Há uns bons anos, um filme da Viúva Negra é pedido, até porque não seria. Ela era a melhor personagem feminina do cânone do CM na época. Digo na época porque de longe ela perde pra essa aqui. E antes a Jéssica não era exatamente do cânone, então, enfim. Tivemos 3 fases onde poderiam ter feito um filme pra ela, mas eles escolheram fazer na 4ª, logo depois de termos visto a personagem morrendo. Ok, não é a melhor decisão que eu já vi, mas tudo bem. A personagem tem uma lore tão interessante que só vermos mais dela já vai valer a pena. E mesmo tendo tudo pra dar um filme no mínimo legal, eles me mandaram isso. Um filme de origem que já vimos quantas vezes... ao menos eles poderiam pegar alguma daquelas histórias que ela contava junto do Gavião Arqueiro para servir de complemento. Como a famosa Missão de Budapeste, né? Don't do it! This was fun! No! É isso o que eu me refiro a desperdício. A própria Viúva Negra tinha várias maneiras de ser abordada, várias histórias e jeitos de contar essas histórias, mas eles preferiram deixar tudo isso de lado e fazer um filme genérico, seguindo o padrãozinho da Marvel. Que é, o herói tá de boa, daí acontece alguma coisa que faz ele ter que ir em uma jornada, que no final ele vai e salva o mundo. Não pode ser a própria pele, não pode ser uma cidade ou um país. Notem que é sempre o mundo. Independente se o herói é um ser cósmico, ele pode ser só ele pode ser só um cara que era um brother qualquer ontem e só do nada ele tem que salvar o mundo de um vilão que também saiu do nada. Me digam quantos, apenas na fase 4, quantas produções podem ser descritas desse jeito? Eu puxando aqui de cabeça já lembrei de 4. E eu disse que pessoas como eu podem sair mais incomodadas com esse desperdício porque nós conhecemos a história que o filme se baseia. E normalmente é uma história muito legal, mas aí eles pegam e de algum jeito, algo que eles já tinham uma base de como fazer, eles fazem muito pior. E não tem um exemplo melhor pra isso do que o Thor, Amor e Trovão. Beleza, o que eles tinham em mãos e jogaram fora. A própria história do Carniceiro de Deuses, que é a melhor história do Thor que eu já li. Um vilão memorável com uma história interessantíssima, que é o Gore. Cara, eles também tinham a poderosa Thor. A poderosa Thor, porra, ela tem um visual tão maneiro e ela é o melhor tipo de mulher que é a bombada que pode te encher de porrada. E eu fico muito puto, cara, porque no filme é só por causa de uma marca idiota que o Thor coloca no Mjolnir que ela vai e vira a poderosa Thor. Mas nos quadrinhos é algo bem mais genial e interessante, que é o fato dela ter câncer e estar lutando contra aquilo de uma maneira tão determinada, assim, tão digna, que o martelo, que nem o Odin estava conseguindo levantar naquele momento, e então ela vira a poderosa Thor. Cara, isso é muito lindo, é muito bonito, é uma história muito da hora. E esse desperdício esteve praticamente em todas as produções da Marvel nessa fase. Salve o Homem-Aranha, talvez. Eu reconheço que aquele filme tem vários problemas também, mas o Homem-Aranha é meu herói favorito, então pra mim o filme é nota 10 e sempre vai ser, independente de quantos erros você jogue na minha cara. Eu posso citar de exemplo Cavaleiro da Lua, Miss Marvel, Shang-Chi, vários outros. Acho que eu não tive essa sensação com She-Hulk, porque todas as outras produções começam muito bem, com um primeiro episódio fantástico. Cavaleiro da Lua transmite muito bem a psique do Steve, nos mostrando como ele não é uma pessoa que bate muito bem da cabeça, e tem um clima excelente, mas aí desanda com o decorrer dos episódios. Miss Marvel começa sendo tão perfeito, tanto que eu achei que seria a melhor série, a melhor produção da Marvel da fase 4 disparada. Embora eu reconheça também que isso é mais um gosto meu mesmo, porque eu amo a Miss Marvel nos quadrinhos. Eu acho que ela é a minha heroína favorita da Marvel. Porém a série... E She-Hulk no primeiro episódio já me mostrou que não seria algo tão bom quanto eu queria. O maior desperdício da série mesmo, eu acho, tá na própria She-Hulk, que é bem melhor nas outras mídias do que na série dela própria. Enfim, por aí vai.
E sinceramente, eu ainda gostei dessas produções, apesar dos pesares. Eu ainda tive uma experiência legal com quase todas elas. E eu poderia fechar esse tópico por aqui, porque acho que vocês entenderam o lance do desperdício e tal. Mas eu não vou conseguir ficar sem falar de Doutor Estranho 2, que pra mim, é o pior filme da Marvel em geral. E sim, eu sei que esses outros existem, e calha a sua boca que Vingadores Era de Ultron é muito bom sim. E bom, vou falar o porquê que eu acho que esse filme é uma porcaria. E embora esse vídeo esteja ficando já bem grande, eu vou dar um foco nele, mais ou menos que nem fiz com WandaVision. Então, vamos lá. Primeiro ela, né? Eu sei que eu disse que eu não odeio ela, mas esse filme quase que me fez detestá-la por completo. E é engraçado, as duas produções que tem a Feiticeira Escarlate na fase 4 foram as duas piores experiências que eu tive. Bom, Wanda. Apesar do que ela fez em WandaVision com a cidade, ela até que tem um arcozinho de redenção no final, e dá a entender que ela se arrependeu de fazer todas aquelas maldades, para no filme esse desenvolvimento ser totalmente ignorado e só colocar ela fazendo coisas ainda piores. Te peguei, seu fanboy de decadência. Na cena pós-crédito do último episódio, vemos que ela estava usando o Darkhold, e depois no filme, isso é dito que a corrompeu. Talvez se você assistisse mais e falasse menos, não passaria por uma vergonha dessas. Ok, amigo, mas então cadê ela ficando corrompida? Porque apenas temos ela usando o Darkhold e do nada ela já aparece corrompida. Poderia ao menos ter tido uma ceninha que fosse mostrando essa corrupção. E também, como é mostrado em WandaVision, ela consegue criar toda uma área que o que ela quer é real. Por que ela naquela cabana não fez a mesma coisa? Já que não tinha ninguém ao redor, então ela não ia ferir ninguém. Mas isso é o menor dos problemas pra mim. E sinceramente, foda-se, eu não ligo. O filme tem que acontecer. E foda-se. Porque ela simplesmente está imparável nesse filme, na medida que o roteiro deixa. Tem um vídeo que fala muito bem disso, dela estar overpower e tal, que é esse aqui. O link também tá na descrição. Mas em geral, quando é pra Wanda ser invencível, ela é. Quando não é, até uma porta pode parar ela por alguns segundos. E também não tem nenhuma justificativa do porquê que ela só quer ir atrás dos filhos e não ir atrás do Visão, né? Ele que se foda. Doutor Estranho. Cara, é até patético o que estão fazendo com você, Strange. Mudando seu personagem, como foi em Homem-Aranha, já que no seu primeiro filme é mostrado que tudo que você quer menos fazer é deixar alguém morrer, pra daí você querer mandar todos os vilões para suas mortes certas, sendo que com a sua ajuda o filme acabaria na metade dele, naquela parte que já estão todos presos. E mesmo sendo o cara que teve essa luta fantástica com o Thanos com 3 joias do infinito, perdeu para o Homem-Aranha. E eu posso até ser fanboy, mas eu sei que o Menino Teia não teria quase que nenhuma chance contra o Doutor Estranho. Sendo burro em algumas cenas, não servindo pra quase nada no seu próprio filme, apanhando a quase todo momento também. E esse filme... Ah, Jesus. Desde aquele diálogo que temos em WandaVision sobre a Wanda ser mais forte que o Mago Supremo, ficamos no aguardo pra ter esse conflito. Aí, né, a Wanda, vilã do Doutor Estranho 2, vai ser do caralho, sem dúvida, já que, né, eles vão ter essa luta. Mas aí, eles lutam, entre aspas, 3 vezes, e nas 3 o Strange manda um feitiço, a Wanda retruca e acaba com ele ali. Toda vez com apenas um golpe. Como que esse cara saiu disso pra isso? Aí entra o desperdício também, porque o Doutor Estranho merecia muito mais. O Wong. Cara, o que o Wong tá fazendo nesse filme? Pelo amor de Deus. Eu falei que o Strange não fazia quase nada, mas ele aqui não faz porra nenhuma. Ao menos o Strange tem algumas vitórias ao longo do filme, até um desenvolvimento, mas o Wong só apanha. E também ele protagoniza uma das cenas que mais me fez rir quando eu tava assistindo esse filme.
Não, você queimou o meu livro. Beleza, vou matar seus discípulos então, só de meme. Relaxa, tava brincando. Esse livro aí, na verdade, é uma cópia do livro original. Cara, que roteiro é esse, velho? Ele ainda me fala que todos que foram atrás do livro original nunca voltaram. Então, como caralhos existe uma cópia dele? América Chaves. Adorei ela. Eu adorei demais ela. Tá, é uma coisa bacana desse filme. Eu não gosto nem um pouco dela nos quadrinhos, mas o filme fez ela uma personagem tão boa, tão amável, que eu fico triste que a única coisa que ela faça no filme seja... Acho que ela foi muito mal aproveitada. Melhor dizendo, desperdiçada. Também tem o lance do poder dela ser ativado com medo, mas tem aquilo tudo de cena dela gritando de medo que eu mostrei, e ela vai e fica de boas, nada de portal. De novo, roteiro, né? O poder só pode se ativar quando for conveniente. Mano, eu preciso mesmo perder o meu tempo? Pra mim eles são que nem o Pietro, só que 6 vezes pior. E eu vou ser breve, porque, né, são 6. Professor Xavier. Eu talvez deveria ficar mais puto com isso, mas ver esse ator que me fugiu o nome da cabeça agora, ver ele fazendo de novo o Professor Xavier, valeu muito a pena. E tá, os mutantes ficaram muito superficial, mas o foco do filme não é esse e nem tem que ser. E acho que, de todos, ele é o único que tem uma morte mais justa, por assim dizer. Porque ele faz o que ele podia fazer e infelizmente não dá em nada. Capitã Carter. I could do this all day. Capitã Marvel 2. Oh, we can handle your little witch if she decides to dreamwalk. Senhor Fantástico. Fora a morte e ele, o homem mais inteligente do mundo, rivalizar comigo em QI, o que mais me deixa triste é o John Krasinski. Ele ficou tão bem como o Senhor Fantástico. É um dos melhores castings do filme, e eu acho que é um dos melhores castings da Marvel em geral. Mas ele ser usado nesse filme só pra morrer me deixa tão triste, e eu duvido que ele volte como esse personagem. Bom, eu espero estar errado, mas parece que eles só quiseram usar ele aqui mesmo. Raio Negro, Raio Negro, Raio Negro. Vulgo morte mais estúpida do filme. Até porque não tem sentido ele morrer tentando usar o poder, mas não ter uma boca, já que a mesma energia tá dentro dele. Então, só na lógica do filme, na hora que ele nasceu, ele deveria ter morrido explodindo. Ou senão, na primeira vez que ele usasse o poder, ele explodiria junto. Mas ele é imune ao próprio poder, obviamente. E também eu quero aproveitar o quanto a roupa dele é feia de doer, pra falar sobre o maldito argumento de mas é igual nos quadrinhos. Eu não sei de onde tiraram que igual aos quadrinhos é igual a bom. Em alguns casos, sim, fica maravilhoso. Mas em outros ficam isso, ou isso. Ou pior ainda, isso. Sim, eu concordo, é muito legal ver uma referência às HQs, mas às vezes não é necessário isso. Às vezes eu sinto que eles só se dão o trabalho de tacar o visual dos quadrinhos como se isso já bastasse. Claro, mudar também pode gerar umas abominações, mas o que é melhor, isso ou isso? Ou até mesmo isso e isso? E sim, eu sei que eles estão guardando a clássica roupa vermelha do Demolidor pra série dele. Eu até acharia isso legal se fosse um personagem diferente dos da série da Netflix. O que, pelo que eu entendi, não é. A roupa amarela e vermelha do Demolidor não serve só pra ser feia. Ela também tem um significado bacana, que é que como foi a roupa de início de carreira dele, ele ainda não era o Demolidor clássico como conhecemos.
o famoso homem sem medo. E o amarelo está ali para representar isso. Porque como mostrado também no Lanterna Verde, amarelo é a cor do medo, é a cor que representa o medo. E conforme o tempo passa, ele vai e abandona aquela roupa com detalhes amarelos, ele abandona o medo e assim vira o Demolidor, o homem sem medo. Mas isso foi totalmente ignorado e colocaram a roupa amarela dele em She-Hulk porque ele já usou amarelo e vermelho nos quadrinhos, então a galera vai gostar da referência. E eu repito, se fosse um personagem diferente, embora feio, eu acharia muito foda ele estar usando essa roupa. Mas tu tá querendo me dizer que mesmo após tudo aquilo que ele passou nas 3 temporadas da série dele e em Os Defensores, ele ainda é um homem com medo? Tá vendo? Por isso não me vem com nos quadrinhos é assim, porque estamos falando de adaptação. E nisso, o que mais importa é a essência do que está sendo adaptado, e não o visual. Aqui o que temos é o visual, mas nada da essência. You want me to kill you? No prison can keep me. You know that. Come on! Kill me! No! God knows I want you. But you don't get to destroy who I am. You will go back to prison. And you will live the rest of your miserable life in a cage, knowing you'll never have Vanessa. That this city rejected you. It beat you. I beat you. Acho que depois de discutir sobre tudo isso, eu entendi o porquê de estar tão frustrado. Pela primeira vez em anos, a DC está, entre aspas, vencendo a Marvel nesse ramo de produções de super malandros. Só que ela não está vencendo apenas porque os filmes dela estão muito melhores do que os da Marvel, mas também porque a Marvel quase que só lançou bomba nesses últimos 2 anos. Então, essa vitória não é a vitória que eu queria que a DC tivesse. É como se fosse uma corrida entre uma pessoa que usa muletas e um corredor profissional. Uma vitória fácil não tem graça nenhuma. Eu sei que é um motivo bem infantil, mas é realmente assim que eu me sinto. Eu ansiava pelo momento em que a DC desse a volta por cima para bater de frente com a Marvel. Todavia, quando isso aconteceu, a Marvel começou a pisar na bola. Imagina que da hora teria sido se as coisas tivessem sido assim nesses últimos 2 anos. A DC mandou o filme mais divertido do ano. Só se for atrás desse aqui. Aposto que Doutor Estranho 2 vai ganhar diversos Oscars, principalmente o de melhor direção. Cara, você está esquecendo que nesse ano também tivemos isso aqui, né? The Batman. O Sam Raimi pode ter mandado bem, mas o Matt Reeves foi perfeito. Pacificador foi uma surpresa e tanto, não dava nada e acabou virando a melhor série de herói, muito divertida. Se você gostou disso, você deveria assistir Cavaleiro da Lua, aposto que vai se surpreender também. Eu não sei se ficou claro, mas o que eu queria ver também era a rivalidade de fãs da Marvel e da DC mais forte do que nunca. Ambos discutindo sobre qual é o melhor filme, qual teve a melhor direção, que filme vai merecer o Oscar, tudo de uma maneira saudável também, né? Claro, ninguém gosta de fãs chatos, independente de qual lado seja o favorito dele. E bem, isso é mais um daqueles momentos que eu rezo pra estar errado, mas eu acho que a Marvel não vai mudar e talvez continue lançando mais e mais bombas. Porque tipo, eu não sei o porquê, quer dizer, eu sei o porquê sim, mas parece que a Marvel quer adaptar todos os quadrinhos já feitos e tipo, eles estão lançando mais e mais projetos a ponto de atualmente tu encontrar mais Marvel do que simplesmente outros filmes no cinema. Não é nem outros filmes da DC, é outros filmes em geral. E como eu falei esse vídeo todo, quanto maior a quantidade, a tendência é de menor a qualidade. Tanto que não tá sendo raro ouvir que tal produção da Marvel deu um problema. Eles estão querendo fazer tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Eu não sei porque eu fiz essa referência, mas assistam esse filme, ele é do caralho, dá de 1000-0 em Doutor Estranho 2. Voltando, vendo assim, acho que as coisas na Marvel só tendem a piorar, a menos que eles tomem ciência disso e façam algumas mudanças. Enquanto isso, se a DC também não começar a pisar na bola, né? A expectativa é que daqui pra frente as coisas só melhorem. 2022 já foi que nem o meme mostrou. Será que vai ser o mesmo pra 2023? O mesmo em 2024? Bom, isso só o tempo dirá. E tomara que ambos, Marvel e DC, ambos fiquem no topo, para que assim possamos ter aquela rivalidade divertida de novo em uma competição mais justa. Ok.
Acredito que esse agora foi o meu maior vídeo. Deve estar na casa dos 40 minutos ou mais. Quem diria? Para alguém que parecia sem ideia do que falar sobre a Marvel e DC, eu falei bastante. Espero que meu ponto tenha ficado claro também. Mas se não, o vídeo também foi uma desculpa, como eu disse, para despejar toda essa frustração que eu tava sentindo com a Marvel nesses últimos anos. Enfim, muito obrigado se você viu até aqui. Agradeço mesmo, significa muito para mim quando alguém dedica mais ou menos 1 hora do dia dele para ver esses vídeos que eu posto. Bom, é isso. Tchau, até o próximo vídeo e por favor, se cuide.